Ele era um gamer suado que morre nas mãos de uma furry, mas reencarna para jogar um game onde ele libera habilidades e, pasmem, arruma uma namorada. Akira é um gamer habilidoso no Japão moderno que adora jogar e às vezes leva a competição um pouco a sério demais. Um dia, parado no sinal vermelho, uma van enorme para na frente dele e um brutamontes todo enfaixado desce. Esse cara começa a andar na direção do Akira e uma contagem regressiva se inicia. De repente, o Truck-kun surge para salvá-lo e tenta reencarnar o Brutamontes, mas o gordão faz o impensável e isekaiza o próprio Truck-kun para outro mundo, antes de correr na direção do Akira com um soco gigantesco. Por sorte, Akira é rápido no gatilho. Ele se abaixa do soco e evita um golpe no chão. Pensando rápido, ele pega uma bicicleta e pedala furiosamente pela calçada, com o grandalhão no seu encalço. Akira então decide se esconder num prédio velho e arma uma armadilha para enganar o perseguidor. O gorila entra no prédio procurando por Akira, mas, como parte do plano, o gorila tem dificuldade em se mover pelo lugar por causa do seu corpinho avantajado. Para surpresa do Akira, o gorila pula uma parte quebrada, mostrando uma agilidade inesperada. O gorila continua subindo, arromba uma porta e cai numa armadilha, com um tanque d'água caindo bem na cabeça dele. Akira pensa que venceu a batalha, mas o bruto emerge da nuvem de poeira, todo machucado e esfolado. Enquanto a cabeça dele começa a sangrar, ele se prepara para mais um de seus saltos explosivos, mas Akira prevê o movimento e pega um cano de metal bem na hora que o Brutamontes pula. Akira antecipa o golpe e usa o cano de metal para empalar o gorila, usando o peso dele contra ele mesmo, o que leva à morte do gordão, que despenca no chão. Lembrem-se, crianças, sempre envergonhem os gordos para que eles façam dieta, emagreçam e peguem a mãe de vocês. Num breve momento de triunfo, Akira pensa que venceu, mas uma mulher gato peculiar aparece atrás dele. Do nada, o cronômetro de 5 segundos reaparece e a furry abre um buraco enorme no Akira com um tiro. Caindo no chão e sangrando, Akira descobre pela Furry que ele estava no território dela e se despede como um verdadeiro gangster. Akira acorda num quarto estranho, lotado de gente tão confusa quanto ele. Ele olhou em volta e viu que suas mãos estavam presas em algemas. Num palco, uma criatura meio humana, meio animal, falava. Ela disse a todos que eles eram basicamente fantasmas para o mundo exterior e que teriam que jogar esse jogo, gostassem ou não. Eles não tinham escolha. Akira pensou que parecia muito com Round 6, quando de repente, um cara grande e com cara de poucos amigos subiu no palco e mandou a Furry vazar. Ele disse que era inteligente demais para jogar os joguinhos dela, mas a Furry simplesmente transformou a mão num canhão e o explodiu, abrindo um buraco no estômago dele. Ele morreu ali mesmo. Todo mundo surtou e começou a procurar um jeito de escapar, mas a Furry mandou eles relaxarem. Ela disse que não era a única com superpoderes. Segundo ela, todos eles haviam recebido poderes especiais de um grupo meio obscuro que queria testá-los em humanos. Eles queriam transformar esses poderes em armas para vender para o exército. Ela explica que as algemas que eles estão usando agora vão segurar os poderes temporariamente. No entanto, tem uma reviravolta. Depois de uma contagem regressiva rápida de 5 segundos, as algemas magicamente ficam verdes, dando a eles a liberdade de liberar suas habilidades únicas. Aproximando-se de Akira, ela menciona com confiança que sabe muito sobre ele e sobre todos os outros, chamando cada jogador pelo nome e compartilhando alguns detalhes que descobriu antes. A curiosa Yuri, uma loira provavelmente ligada ao Akira, pergunta por que eles foram escolhidos. A Furry responde casualmente dizendo que foi totalmente aleatório, surpreendendo a todos. Uma garota chamada Yang aparece de repente no palco, sinalizando que é hora de todos irem para seus quartos para batalhas 1 contra 1. A Furry enfatiza a importância de praticar em seus quartos e, com um movimento dramático, abre um buraco na parede para guiá-los. Akira entra no seu quarto, onde encontra tudo o que precisaria, e até suas algemas estão destravadas para ele testar suas habilidades. Ele se senta à mesa à sua frente e encontra uma folha de papel com várias instruções, como as batalhas 1 contra 1, que só terminariam se uma das partes ficasse inconsciente, admitisse a derrota ou morresse no processo. Também o direciona a um envelope próximo, onde suas habilidades são explicadas. Akira de repente ouve um barulho alto do lado do quarto e percebe que os outros jogadores já começaram a testar suas habilidades, o que o assusta um pouco, mas ele abre seu cartão e fica chocado ao ver a habilidade estranha que ele ganhou. De acordo com as informações no envelope, o poder do Akira é se transformar no que seus inimigos pensam que ele é. Pra ser sincero, ele não tem nenhuma habilidade natural. Mas se o oponente pensa que ele tem, uma ilusão aparece, e ele realmente passa a ter essas habilidades.
Ele entra na sala de aula ainda algemado para a primeira batalha. Lá dentro, vê um Noia sentado numa carteira, balançando um pedaço de pau. O maluco olha pro Akira e diz que se ele valoriza a vida, é melhor desistir quando a luta começar, porque suas habilidades são perigosíssimas. Akira não se assusta e o desafia, dizendo pro vilão dar o seu melhor. De repente, um cronômetro de 5 segundos começa a correr. Quando ele zera, as algemas são removidas, marcando o início da batalha. O maluco avança rapidamente contra Akira e seu pedaço de pau se transforma numa espada, lançando uma saraivada de ataques. Akira, por outro lado, desvia de cada golpe com facilidade. O Pestinha continua batendo, quebrando carteiras e destruindo a sala inteira. Em resposta, Akira se move rápido e habilidosamente, desviando dos ataques e até jogando uma carteira no oponente como último recurso. O delinquente corta a carteira facilmente antes de avançar e picar a cadeira em sua mão, mas Akira consegue empurrá-lo antes de jogar um monte de carteiras nele e sair correndo da sala como um covarde. O delinquente o segue para um quarto, onde o Snoop Dogg parece estar fazendo um hot box. Ele entra no cômodo, mas Akira imediatamente joga uma vela nele, antes de usar um desodorante com um isqueiro para criar um lança-chamas improvisado, que ele usa no delinquente fazendo-o recuar. O delinquente, no entanto, joga um pedaço de metal no isqueiro, quebrando antes de se levantar, e diz pro Akira desistir, pois sua sacola de truques acabou. Ele corta as caixas, finalmente encontrando Akira parado atrás dele. Virando-se, ele olha para Akira, que lhe dá um sorriso, e informa o agressor que a única razão pela qual ele não está usando seu poder é porque seria muito arriscado. Após um breve período de surpresa, o delinquente diz a Akira que sabe que ele está blefando e usa sua espada para atacá-lo. Akira o informa, no entanto, que já viu a Fury usar uma habilidade similar enquanto ele ataca. Os poderes de Akira são finalmente ativados quando o agressor sutilmente começa a acreditar que Akira pode possuir o canhão de mão. Ele então simplesmente materializa um canhão de mão e o usa para atirar no agressor, jogando-o contra a parede. Akira se aproxima e aponta o canhão para ele, dizendo que ele deveria se render. Quando o delinquente percebe que não tem como escapar, ele acaba admitindo a derrota, o que resulta na primeira vitória do Akira. Ele sai do quarto com as algemas travadas novamente e começa a andar por um corredor de volta ao seu quarto, onde encontra Yuri, sendo escoltada por um monte de guardas. Yuri não tinha a intenção de participar desse jogo enquanto estava em sua cela, então nem olhou o envelope por um bom tempo. No entanto, quando foi revelado que ela lutaria em seguida, ela verificou e descobriu que seus poderes permitiam que ela aumentasse muito o alcance de suas habilidades físicas. Ela decide testar numa parede, e para sua surpresa, a parede desenvolve uma cratera enorme, chocando-a ainda mais. Ela imediatamente tenta nas pesadas grades de metal que foram instaladas em seu quarto, mas por mais que ela soque, não consegue abri-las. Então, ela se deita mais uma vez e reflete sobre sua vida miserável até agora. Ela finalmente tem a chance de brilhar ao ser levada para a arena de combate e vê um homem feio e gordo, que parece um moderador de Reddit, parado à sua frente, exibindo apenas a cueca. Ela o acha assustador só pelo jeito que ele a olha, e fica ainda mais bizarro quando ele diz que consegue sentir as emoções de alguém só pelo cheiro. O gordão se lança contra Yuri assim que o cronômetro de 5 segundos dispara. Yuri salta no ar e é parada em seu caminho por um chute rápido no rosto, mas isso não impede a massa gorda de persegui-la. Mesmo com a boca sangrando, ele começa a dizer que gosta do cheiro dela e que sabe exatamente o que ela está pensando. Como ele sabe que ela já está desconfortável com ele, ele decide deixar as coisas ainda mais intensas. Ele se despe na frente dela e a faz cobrir o rosto enquanto se aproxima e tenta socá-la, mas ela consegue evitar o golpe. Mas antes que ela perceba, ele a joga no mata-leão e exige que ela desista da luta. Juro por Deus, isso teria me matado, mas a verdadeira habilidade especial dele deve ser o fedor corporal, mofado e insuportável. Para chocar o gordão, Yuri simplesmente agarra o braço dele e o quebra ao meio, demonstrando sua força mental extrema, e provavelmente um nariz entupido. Com um soco rápido no chão, ela cria uma cortina de fumaça, que usa para aparecer atrás dele. Ela então libera um poderoso combo de 3 socos, finalizando o gordo idiota e vencendo a luta. Após a batalha dela, Akira também é chamado, pois a segunda rodada de batalhas está prestes a começar. E ele é escoltado para um quarto cheio de gente, incluindo o delinquente, Yuri, um cara com cara de macaco e um sujeito de cabelo azul. O anúncio é feito de que a próxima batalha seria um 5 contra 5, e eles têm 5 horas para se preparar. Akira entra no quarto e se senta entre seus colegas, enquanto o homem macaco de repente começa a falar e decide atuar como anfitrião da equipe deles.
Ele diz a eles que agora estão no mesmo time, então deveriam contar suas habilidades uns aos outros, pois assim conseguiriam ter uma sinergia melhor nas próximas batalhas em equipe. Todos ainda parecem bem tensos, mas o macaco parece ser um idiota extrovertido que acha que todo mundo deveria conversar com todo mundo porque é divertido. Pra constar, não é. Enfim, ele começa a falar sobre seus poderes primeiro e revela que sua habilidade real é transformar qualquer botão normal em uma corda. Uau, que habilidade excelente! Talvez ele possa usá-la para acabar com essa piada se enforcando. Quer dizer, sair com outras pessoas, porque esse definitivamente não é o grupo onde ele pode prosperar. De qualquer forma, isso pelo menos os acalma, pois eles começam a se apresentar e até mesmo suas próprias habilidades, o que Akira acha uma dinâmica muito interessante. O delinquente revela que sua habilidade é converter um pedaço de pau normal em uma espada, o que parece ser uma habilidade bem básica, mas tenho certeza de que ele está escondendo algo. Quando Yuri revela que pode multiplicar atributos físicos por múltiplos dos seus próprios, Akira se pergunta se esse limite se aplica apenas à sua força ou se ela também é capaz de multiplicar suas características físicas. Quando ela responde sinceramente que está realmente sem noção, Akira pede para ela pular o mais alto que conseguir. Levantando-se, ela se lança no ar com tanta força que quase atinge o teto, mas se conteve com graça e desceu de volta. O Homem de Cabelo Azul revela que tem a habilidade de ficar invencível por 2 segundos, período em que ninguém e nada pode machucá-lo. No entanto, ele também declara que não usará essa habilidade porque é um homem de virtudes e sente que essa habilidade foi apenas dada a ele, não algo que ele conquistou, alegando que nunca foi sua habilidade em primeiro lugar. Quando a vez de Akira finalmente chega, ele entende que já que todos mostraram suas habilidades, ele também deve revelar a sua. O problema é que seu poder é inútil se os outros descobrirem que ele só pode obter o poder secreto quando eles acreditam, por engano, que ele já o possui. Isso pode se tornar problemático mais tarde no jogo, porque eles podem facilmente derrotá-lo sem lutar, já que saberiam que ele não tem habilidades especiais e poderiam vencê-lo sem pensar. Depois de refletir um pouco, ele finalmente responde dizendo que, assim como a mulher furry, seu poder secreto é transformar a mão em um canhão, o que surpreende os outros. Logo que são levados para o ringue para a partida de 5 contra 5, todos parecem estar maravilhados com a força incrível dele. Ao chegarem a um ringue enorme, todos escaneiam seus rivais. Bem quando estavam decidindo um plano, a Furry os interrompe pelo microfone para dizer que cada equipe competirá contra a outra, e a vencedora da rodada será a equipe que vencer 3 vezes. Isso estraga completamente quaisquer planos que as equipes pudessem ter, porque eles presumiram que seria todo mundo contra todos os inimigos de uma vez, em vez de um por um. Eles não precisaram mostrar suas habilidades a ninguém, o que significa que só Akira se beneficia disso. Ele sorri para si mesmo, sabendo que conhece as habilidades de todos, mas ninguém sabe do que ele é capaz. A primeira partida é contra uma garota que está enrolada num cobertor porque está sentindo muito frio, mas no mundo de hoje, clickbait é tudo. Então, mesmo que ela pegue hipotermia, não vai usar muita roupa. Enfim, o Homem Macaco decide ir primeiro pelo time do Akira. A princípio, a mulher tenta usar seu charme para fazer o macaco desistir do ringue, pensando que ele tem um cérebro de macaco. No entanto, o macaco é esperto pra caramba, pois ele começa blefando sobre suas próprias habilidades antes de dizer a ela que não quer usá-las para destruir uma jovem tão bonita. Em vez disso, ele escolhe jogar suas cartas com cuidado e sugere um cara ou coroa como forma de aposta. Essa é uma ótima decisão, porque ele diz a ela que, se der cara, ele sai do ringue e ela vence. Se der coroa, ela sai do ringue e ele vence. A habilidade dele é essencialmente inútil, e ele nunca conseguiria prevalecer sobre ela numa luta justa. Essa é uma estratégia incrivelmente inteligente, porque mudou as chances de vitória de 0 para 50%. Seus companheiros de equipe aplaudem enquanto ele joga a moeda pro ar, mas antes que ela possa chegar às mãos dele, várias adagas de 2 gumes que a vadia aparentemente tirou do rabo o esfaqueiam pelas costas. Ela diz a ele que não estava animada para perder e pede desculpas por não ter esperado o cara ou coroa. Sem qualquer demora, o macaco desaba no chão e morre instantaneamente. Yuri fica em choque total com o que vê, e Akira e o delinquente estão perplexos sobre por que a garota mal moveu as mãos antes que um grupo de adagas se materializasse do nada, deixando-os completamente confusos sobre quais são seus verdadeiros poderes. Assim que a próxima rodada começa, os médicos entram no ringue, verificam o Homem Macaco e então o declaram morto e descartam seu corpo. O Hulk e uma nerd vão se enfrentar na próxima partida. O delinquente avisa o Hulk para ter cuidado, depois de apontar que a pequena nerd parece inabalável com o fato de que ela vai enfrentar um monstro grande e obeso em pouco tempo.
Quando o Hulk entra no ringue, pronto para esmagar, a garota permanece incrivelmente composta. Ela levanta a mão como se estivesse numa aula, assustando o Hulk, que fica na defensiva, pensando que ela vai atacar. Em vez disso, ela admite a derrota, dizendo que não pode vencer, e pula do ringue como um coelhinho fofo. A contagem regressiva de 5 segundos aparece, e assim que o tempo acaba, o Hulk corre em direção à garota em velocidade máxima, apostando na esperança de pegá-la desprevenida com suas habilidades. Enquanto o time do Akira celebra a vitória de graça, a psicopata do lado oposto agarra a garganta dela e começa a apertar como se estivesse tentando espremer uma limonada de limões. Felizmente para a nerd, porém, uma das garotas do gorro entra no ringue, garante à psicopata que ela vai vencer e a impede de enlouquecer completamente. Akira diz ao agressor para sempre ter cautela enquanto ele entra no ringue pelo lado dela. Ambos entram no ringue e Potesknael, após uma contagem de 5 segundos, cada um assume uma posição. A garota do gorro tira um estilingue e o delinquente saca seu pedaço de pau. Ela imediatamente atira no delinquente, que tem reflexos incríveis, e usa seu pedaço de pau para desviar a pequena bola para o lado, o que choca a garota. Para surpresa de todos, a bola imediatamente se transforma numa esfera gigante, que cai no chão, criando uma pequena cratera. O delinquente percebe que o plano dela é usar suas bolinhas e criar uma grande bola de demolição no final que possa esmagá-lo, mas ele diz a ela que não vai deixar isso acontecer. Ele imediatamente converte seu pedaço de pau em uma espada, surpreendendo a garota, enquanto começa a correr em direção a ela com força total. Ela imediatamente atira outra bolinha nele, mas ele consegue desviar também, o que a faz entrar em pânico, pois ela simplesmente joga 3 bolinhas de uma vez nele. O delinquente, no entanto, desvia de todas as bolinhas, assim como eu desvio das minhas responsabilidades. Mas antes que ele possa recuperar o equilíbrio, a garota atira outra bolinha direto nele desta vez. Mas para surpresa de todos, ele consegue cortar a esfera gigante inteira. Isso faz Akira perceber que a verdadeira habilidade do delinquente não é converter um pedaço de pau em uma espada, mas sim a capacidade de cortar qualquer coisa que venha em sua direção. Isso é um grande choque para a garota do gorro, que basicamente está em desvantagem em termos de habilidade contra esse cara, enquanto ele diz a ela para desistir, pois ela não pode vencer contra ele. Ela, no entanto, pensa em enfrentar a psicopata depois de sua derrota, e decide revidar, tirando um monte de bolinhas dos bolsos e jogando todas de uma vez na direção dele. Ele consegue desviar de todas elas com bastante facilidade, mas então percebe que todas as bolas gigantes o cercaram, e a única chance que ele tem é correr em direção à própria garota e resolver o problema pela raiz. Agora que ele está preso, ela diz que esta é a última bolinha dela e a joga nele. Ele ainda consegue cortar a bola gigante em 2 pedaços, mas acontece que a garota do gorro é mais esperta do que pensávamos, pois ela mentiu sobre a última ser sua única bola, e na verdade ela tinha outra, que tenta atirar no delinquente. Todos acreditavam que a luta havia acabado, mas de repente a tira do estilingue se rompeu, enviando a bolinha voando em uma direção diferente. Ela entende que ele quebrou o pedaço de pau ao meio assim que a bola enorme estava na frente dele. Usando um dos pedaços quebrados como uma faca de arremesso que cortou o estilingue dela, o criminoso simplesmente se aproxima e exige que ela desista. Ela responde com um sorriso simples, dizendo a ele que deveria ter prestado atenção. De repente, uma bolinha rola na direção dele e cresce numa bola gigantesca, esmagando as bolinhas menores dele em pequenos fragmentos. Ele desmaia completamente inconsciente por causa delas, e a garota do gorro é declarada vencedora. Assim que ele acorda, Akira, que está de olho nele, o informa que ele perdeu a partida porque estava muito confiante e tinha a capacidade mental de um guaxinim que come giz de cera. Em seguida, ele se aproxima do palco enquanto a próxima luta é anunciada, e um NPC magricela se aproxima do lado oposto, parecendo extremamente aterrorizado. Embora os colegas de Akira o alertem que, se não vencerem, não avançarão nesta rodada e podem até ser mortos, Akira está confiante de que o grupo que os força a lutar não os matará por conta própria, e se forem feridos, lutarão para salvar suas vidas e assim continuar competindo. Ele decide que seu principal objetivo do dia será descobrir as circunstâncias que se encaixam em suas habilidades. Ao subir no ringue, ele se lembra da nota dentro do envelope que dizia que suas habilidades eram o que a outra pessoa acreditasse que fossem. O problema dessa afirmação é que ele não sabe quem é considerada a outra pessoa. Ele sabe que seus colegas o veem como um braço canhão, então ele os observa primeiro. No entanto, nada muda, e ele percebe que eles não são a outra pessoa. Olhando para o NPC, que parece perdido e assustado, Akira decide tentar de novo. Virando-se imediatamente, ele diz ao delinquente que sua arrogância pode fazê-los perder a batalha, e insinua que o vê como um inimigo. O delinquente se assusta e instantaneamente transforma a mão em um canhão.
Ele atira bem ao lado dele, dando um susto de morte no coitado, e depois diz que era tudo brincadeira. Sabendo que ele e sua equipe agora acreditam que Akira tem a habilidade de canhão, ele se vira para o NPC. Ele olha para todos fora do ringue primeiro, mas nada muda. Finalmente, ele se vira para o NPC, e sua mão instantaneamente vira um canhão. Ele atira no NPC para acabar logo com a luta, mas o NPC se abaixa aterrorizado e toca o chão, anulando totalmente o ataque e desativando o canhão de sua mão. Ele atira seu canhão no NPC mais uma vez, mas é bloqueado de novo, e seu canhão some. Depois de alguns tiros, Akira sabe que não é assim que vai vencer, então ele joga o sapato no NPC antes de sair de trás e mandar ele parar e levantar as mãos. Quando Akira percebe que pode parar os ataques mágicos que se aproximam tocando o chão enquanto se agacha, o NPC obedece. Assim que Akira é declarado vencedor, o NPC se curva e sai. O Hulk comenta que o NPC parecia ter uma habilidade bem inútil ao descer do ringue, mas Akira o informa que a habilidade era na verdade muito boa, e que um cara como o Hulk poderia tê-lo derrotado facilmente em segundos se a tivesse. Foi uma troca bem interessante, pois fez Akira perceber que para ele ser eficaz, a outra pessoa precisava entender que estava em conflito direto com ele. De qualquer forma, Yuri é chamada ao palco para a partida de desempate, e seu oponente se aproxima do ringue com cautela. O oponente se revela um jovem que parece conhecer Yuri, com cabelo verde e traços extremamente femininos. Yuri mal teve tempo de olhar para ele antes de explodir em fúria, gritando que o mataria porque ele a estava perseguindo e havia ameaçado se matar. Yuri tentou intervir quando ele ameaçou fazer isso, mas ele a agarrou e fugiu do prédio. Seus colegas começam a contê-la, enquanto ela tenta freneticamente passar por eles e ir atrás do Stalker, dizendo para eles se afastarem porque ele é a única razão pela qual ela está presa ali. Todos recuam ao testemunhar sua fúria enquanto ela marcha para o ringue e mantém a cabeça erguida, enquanto o Stalker a informa que já planejou o casamento deles. Que galã! Mas Yuri não está para brincadeira. Ela ameaça dar uma surra de deixar o Stalker sem rumo. Quando os 5 segundos acabam, Yuri avança contra o Stalker e lhe dá um soco de arrancar o fôlego no plexo solar, mandando-o voar para fora do ringue e contra a parede. Ela o nocauteia na hora, vencendo a partida para sua equipe. Mais uma vez, o Fury surge no centro do ringue para informar as equipes que avançarão para a próxima rodada. Em seguida, eles colocam vendas nos olhos e conduzem cada equipe por um portão separado. O Fury tira as vendas dos olhos deles e os informa que, mais uma vez, eles se dividirão em jogadores solo e que cada um deve decidir como avançar. Todos se despedem uns dos outros e partem em sua jornada novamente. Akira entra em seu quarto e encontra um smartphone na prateleira. Ele o pega imediatamente e começa a ver TikToks como um completo bobalhão, quando a voz anuncia que ele precisa mexer a bunda para a próxima fase, e diz que ele tem 30 minutos para eliminar o máximo de pessoas possível no bloco A, o que lhe dará um monte de pontos. Ele sai do portão para uma área totalmente florestal, com câmeras instaladas por toda a parte e uma placa indicando que este é o bloco A. Ele imediatamente começa a correr pela floresta para tentar eliminar o máximo de pessoas possível, mas de repente, um loiro salta da árvore e para na frente dele, dizendo que estava esperando pelos novos jogadores. Akira fica imediatamente alerta e estava prestes a começar a lutar quando o loiro lhe diz que não quer brigar e que está ali apenas para recrutá-lo. Um Akira confuso espera pelo que ele ia dizer quando de repente da floresta Yuri surge correndo, sendo perseguida por 4 caras usando um estranho agasalho vermelho. Ela avista Akira e imediatamente se posiciona atrás dele, alegando que esses idiotas a estavam perseguindo sem motivo. O loiro parece conhecer as pessoas de agasalho vermelho, que parecem ser de uma certa gangue, e diz a eles que não permitirá que levem esses novos jogadores. Os esquisitos de agasalho vermelho fazem uma palhaçada antes que o loiro perca a paciência. E ele tira seu bastão, que imediatamente se transforma em um arco que pode atirar flechas infinitas. Um dos membros que usa óculos de nerd se aproxima e transforma a mão em um canhão, surpreendendo a todos, especialmente Akira e Yuri. Assim que Yuri pergunta a Akira como esse nerd pode ter as mesmas habilidades, a Gangue Vermelha começa a acreditar que Akira também possui a habilidade de braço-canhão. Aproveitando a situação, ele transforma as mãos em um canhão e atira nos nerds. O tiro acerta bem na frente deles, e antes que pudessem sequer pensar em perseguir, o loiro bloqueia o caminho com uma saraivada de flechas disparadas de seu arco. Enquanto ele saca seu canhão e atira em nossos heróis, Akira desvia da bala e revida.
Quando os dois tiros colidem, há uma explosão massiva que joga a gangue vermelha para longe e faz Akira e os outros desaparecerem na fumaça. O loiro lhes diz que há duas grandes equipes aqui e que a terceira rodada é jogada em facções depois que eles fogem da cena. Ele é membro da equipe verde, e a outra é a equipe vermelha, com quem eles acabaram de ter um encontro. Ele expressa gratidão por terem salvado sua vida e os assegura de que não precisam se preocupar, pois ele não tentará forçá-los a se juntar ao lado deles. Ele os informa que sacou o arco sem pensar para defendê-los, então eles ficariam felizes em conhecer sua equipe e fazer seu próprio julgamento. Ele os leva a um complexo considerável, protegido por um portão de metal, enquanto os deixa entrar e cumprimentam o porteiro. Akira e Yuri ficam ambos surpresos com o que veem dentro do complexo. Jovens estão de guarda, mulheres fazem as tarefas domésticas e lavam roupa, e até idosos estão cultivando. O fato de que isso parece ser uma vila inteira os emociona. De repente, uma garotinha carregando um bebê corre em direção ao loiro. O loiro diz a Akira que a mãe do bebê já estava grávida quando a criança nasceu, e que o bebê foi entregue dentro deste mesmo complexo, ao notar que o bebê não está usando uma algema. Como ela está atualmente empregada, ele garante que eles a conhecerão. Então ele os leva a um armazém, onde várias mesas estão preparadas. Dizendo para esperarem, ele entra em uma sala onde eles encontrarão o líder do grupo. Akira informa Yuri que acredita que se juntará a esta equipe porque, dado o tamanho do complexo e o fato de que até mulheres idosas e frágeis são permitidas, é óbvio que os outros membros também devem ser extraordinariamente fortes, pois essa é a única maneira de se defenderem. Depois de um tempo, o loiro surge e os leva a uma sala, onde são recebidos por um homem idoso chamado She-Ha. She-Ha os cumprimenta calorosamente e expressa gratidão por salvarem a vida do loiro. Ele os assegura de que, enquanto permanecerem dentro desses complexos, estarão seguros e não precisarão se preocupar com mais ataques. Em seguida, ele se concentra em Akira e pergunta sobre a veracidade de sua habilidade de canhão. Akira os engana, fingindo possuir essa habilidade. O líder fica satisfeito e comenta que eles não têm muitas pessoas com habilidades ofensivas tão potentes. O loiro se vira para Yuri, que responde que pode multiplicar seus atributos físicos várias vezes quando o loiro pergunta qual é a habilidade dela. O líder fica genuinamente chocado com isso e derrama seu café, enquanto o loiro está incrédulo. Ele os informa que, embora a habilidade dela seja classificada como ++, a habilidade de canhão é classificada como uma habilidade extremamente forte, com um rank de 2. Shira parabeniza o loiro por trazer essas pessoas, dizendo que agora a batalha inteira pode ser virada. Tanto ela quanto o loiro parecem muito felizes por terem recrutas novos e tão fortes. Ele os guia pela operação desta nova rodada. Ele afirma que, para ganhar pontos, que aparecem em seus smartphones, eles devem completar missões e eliminar outros jogadores. Assim que tiverem 1000 pontos, poderão avançar para o próximo nível. Além disso, eles podem usar os pontos para comprar bens e serviços, como comida e medicamentos, pelo smartphone. Inicialmente, as equipes eram de 2 a 4 membros para serem mais móveis e eficazes. No entanto, um dia, alguns jogadores muito poderosos apareceram e começaram a formar equipes que se tornaram extremamente grandes. O problema começou quando os líderes das equipes acharam que não precisavam realmente avançar para o próximo nível, porque não sabiam o que haveria lá. Como resultado, eles começaram a roubar as habilidades mais poderosas dos jogadores e a usá-los como escravos para cumprir suas ordens. Ele afirmou que os 4 homens que tentaram capturar Yuri também tinham planos de sequestrá-la. Shira os informa que a equipe verde foi formada para proteger os jogadores mais fracos de sequestros e que eles têm lutado contra a equipe vermelha desde então. Além disso, ele os informa sobre outro grupo conhecido como Equipe Azul, cujas intenções são desconhecidas e que juraram permanecer imparciais, não tomando partido e agindo independentemente. Ele os informa que devem encontrar jogadores fortes o suficiente para lutar, porque enfrentarão a equipe vermelha mais cedo ou mais tarde. Enquanto Akira parece estar considerando, Yuri, que parece perplexa com a brutalidade da equipe vermelha, decide imediatamente que lutará contra eles. Akira quer se juntar a esta equipe, mas só se for absolutamente necessário. Ele se aproxima do homem idoso, diz que pode fazer escolhas e levanta as mãos ao rosto. Shira o informa que ele já está em desacordo com a equipe vermelha, e que ele realmente não tem opção. Todos começam a temer que Akira vá atirar no líder, mas ele ordena que permaneçam onde estão, pois Akira atirará nele imediatamente se eles se moverem. Para a surpresa de Akira, porém, o canhão não está simplesmente saindo de suas mãos. Isso me preocupa porque pode indicar que Shira ou não acredita que Akira realmente possuía o canhão em primeiro lugar, ou que ele tem algum tipo de habilidade que o impede de usar suas próprias habilidades.
Novamente, Yuri ordena que Akira abaixe a mão imediatamente, mas nesse instante, o canhão se materializa em sua mão. Akira atira sem hesitar, enquanto o líder o desafia a atirar, encarando-o nos olhos. A fumaça se dissipa, e para a surpresa de todos, Shira está lá, ileso, e pergunta a Akira se ele passou no teste. Akira sorri para ele e diz que ficará feliz em se juntar à sua equipe. Yuri imediatamente agarra Akira pelo pescoço, perguntando por que ele estava fazendo essas loucuras, mas Shira lhe diz que ele só queria ver se a equipe verde tinha alguma chance contra a equipe vermelha, e foi por isso que ele escolheu atirar, para descobrir o quão forte é o líder deste grupo. Ele lhes diz que, felizmente, suas habilidades podem até bloquear um tiro de canhão a queima-roupa. Por isso ele sobreviveu. De repente, uma mulher entra na sala e diz a Shira que hoje estão chegando muitos novos recrutas, o que é tecnicamente bom para a equipe, mas eles não têm espaço suficiente para abrigar todos. Akira se oferece para dividir um quarto com Yuri, para que não haja muito espaço desperdiçado. Esse é o sonho de todo incel vivo, né? Eles entram no mesmo quarto, onde Akira pega um pedaço de papel e pede para Yuri se sentar ao lado dele, pois quer lhe contar algo. Ele rapidamente escreve algo no papel e o entrega a Yuri, dizendo para ela não falar em voz alta, apenas ler e acreditar. Yuri pega o pedaço de papel que diz que a verdadeira habilidade de Akira é telepatia. Ele a agarra pelo ombro e diz para ela se concentrar e acreditar nele. E assim que ela realmente acredita em suas habilidades, ele começa a falar com ela telepaticamente e até ela consegue responder a ele. Ele diz a ela que não quer que falem em voz alta, porque há uma grande possibilidade de que o quarto esteja grampeado. Yuri pergunta por que seria esse o caso, e ele responde que eles são indivíduos muito fortes, e o líder vai se certificar de que pode confiar totalmente neles antes de relaxar a segurança. Mas, por enquanto, eles devem acreditar que todas as suas ações estão sendo monitoradas. Ele pede para ela guardar seu segredo, e uma vez que ele ganha confiança de que Yuri tem um caráter forte e um grande motivo para vencer, voltar para casa, para sua mãe e meia-irmã, ele acaba revelando sua verdadeira habilidade e diz que quer terminar este jogo para ter uma revanche com o Fury e derrotá-lo. De repente, seus telefones tocam, e o Fury aparece na tela como um influencer meio deprê, mas que mostra que sua vida está toda em ordem, e ele lhes diz que tem uma missão para eles. Na manhã seguinte, para ganhar mais pontos, todos devem se reunir perto de algumas ruínas, onde entrarão em combate com vários ghouls. Para maximizar a produtividade, Shira reúne sua equipe em frente aos portões, na manhã seguinte, e os divide em grupos menores, mantendo Yuri e Akira juntos. Todos caminham pela floresta enquanto Yuri e Akira têm conversas telepáticas. Ele entende que Yuri é a maior ameaça para ele agora que revelou suas verdadeiras habilidades, pois ela pode matá-lo quando quiser, e ele essencialmente entregou sua própria vida a ela para obter vantagem nesses conflitos. Quando finalmente chegam às ruínas, vem o Fury sentado no topo das rochas, cumprimentando-os e aconselhando-os a se prepararem para uma enxurrada de adversários. Ela também lhes diz que podem ganhar muitos pontos de uma vez, porque cada inimigo que matam vale 30 pontos. De repente, várias múmias zumbis geradas por computador se materializam e avançam em sua direção. Akira percebe que este é o mesmo adversário que o atacou uma vez quando ele era estudante. Ela também os informa que a única restrição nesta missão é que eles não podem atacar mais ninguém. Os zumbis avançam contra eles enquanto a luta começa. Mas Shira é um tático habilidoso que pensou em tudo. Ele absorve a maior parte do dano do primeiro zumbi sem sequer piscar, enquanto outro membro do grupo agarra e subjuga a criatura, e a última garota, brandindo uma espada, corta a cabeça do zumbi. Shira os informa que ele e outros jogadores semelhantes são os tanques. Os ligadores são aqueles que podem prender oponentes, e os matadores são aqueles que possuem fortes habilidades ofensivas. Eles podem derrotar todos esses monstros de forma rápida e fácil se cooperarem assim. Um zumbi tenta atacar Akira durante a batalha total, mas ele é facilmente explodido por seu canhão. Ele continua atirando seu canhão nos monstros enquanto eles lutam ao redor, exibindo uma variedade de habilidades como teletransporte e magia voodoo. Mas de repente, eles estão olhando para a beira, onde vem um homem musculoso com um corte de cabelo estranho se aproximar com alguns outros homens. O monstro tenta atacá-lo, mas o homem simplesmente o soca até a aniquilação. Eles são os líderes da equipe vermelha, Shira os informa. Quando Yuri o informa que eles não podem atacá-los devido à regra, Shira responde que eles estão apenas interessados em aprender sobre suas capacidades neste momento e ordena que sua equipe se disperse. Mas a equipe vermelha tem outras ideias. Eles trazem as pessoas que sequestraram e transformaram em escravos, forçando-as a correr na frente dos zumbis com violência.
Assim que as pessoas começam a ser atacadas e mortas, Shiro começa a duvidar de si mesmo. Assim que Yuri e Akira percebem que o nerd que viram na segunda rodada está prestes a ser atacado, eles correm até ela, e Yuri chuta um monstro para longe enquanto Akira a agarra. No entanto, o Furry começa a agir como uma verdadeira megera de repente, liberando um monstro massivo sobre eles. A equipe vermelha força vários indivíduos sequestrados a fugir em direção ao monstro, enquanto ele mata vários outros zumbis e avança em direção à equipe verde. Na tentativa de proteger os inocentes, desviando o soco, um dos membros da equipe verde é nocauteado. Akira atira na criatura, mas é ineficaz, e a criatura o soca contra uma árvore. Assim que o monstro estava prestes a dar uma surra de deixar Akira sem rumo, Shira avança, dizendo a Akira para fugir e salvar os outros, enquanto ele desvia a atenção do monstro. Shira é forçado a absorver os golpes do monstro, mas Akira faz o que ele diz. A equipe vermelha está observando de perto porque quer saber a verdadeira habilidade de Shira. Eventualmente, ele é forçado a revelar que pode absorver muito dano e refleti-lo de volta no inimigo à vontade. Depois de acumular mais poder de ataque, Shira soca o monstro no estômago e abre um buraco nele. Enquanto seus colegas de equipe correm em sua direção, aliviados por o monstro estar morto e ele ainda vivo, ele também sofre ferimentos no processo. Para a surpresa deles, porém, o monstro simplesmente se levanta, consome os outros zumbis para recuperar sua saúde e avança novamente em direção a She-Ra. Ninguém tem certeza de como eles conseguirão derrotar um monstro desse calibre. O monstro desfere múltiplos golpes em She-Ra, mas Yuri não aguenta mais assistir a esse massacre, então ela tenta resgatá-lo. Os outros a seguram, lembrando-a que ela não está em um filme da Marvel, mas, como uma típica adolescente da geração Z, ela ignora o conselho e salta no ar, executando um chute poderoso no rosto do monstro. Claro, o monstro lança outro ataque contra eles, então Yuri rapidamente empurra Shira para fora do caminho. Depois que o canhão de Akira o salva brevemente, ele diz a Yuri que tem um plano, mas para compartilhá-lo com ela, eles precisam continuar se comunicando por telepatia. Como os olhos de Shira os observam atentamente, Akira e Yuri mantêm uma posição defensiva contra os ataques do monstro. Então ele decide atrair o monstro para um lugar escondido a fim de ativar seu plano com Yuri sem que ninguém descubra seu segredo. Quando finalmente arrastam o monstro para fora da vista, Akira se encurrala contra uma parede, criando uma situação onde ele não tem para onde escapar do monstro. Enquanto ele desfere um soco em Akira, ele se comunica telepaticamente com Yuri. O monstro deixa um buraco na parede e todos pensam que Akira virou purê, indo descansar com o pessoal lá de cima. Mas do nada, ele surge do além e enfia o canhão direto na boca do bicho. Akira dispara o canhão, o monstro cai no chão e Yuri corre para abraçá-lo, aliviada por ele ter sobrevivido ao plano arriscado. Segundos depois, porém, o monstro se levanta de novo, tipo uma múmia com genes de vampiro, e tenta acabar com os dois. Mas o líder gigante do time vermelho, o Gami, intervém milagrosamente, dando um soco que decapita o monstro na hora. Ele elogia a tática deles com o monstro e começa a rir histericamente, feito um maluco, questionando como Akira sobreviveu ao soco, porque não tinha como ele ter saído ileso tão fácil. Furiosa com a risada, Yuri manda ele calar a boca, porque desperdiçou vidas inocentes por motivos estúpidos. Eu pensaria que ela sabe que não se ataca essa versão humana do Godzilla, mas a burrice impulsiva dela toma conta e ela chuta o Gami. Como esperado, ele agarra a perna dela, suspendendo-a no ar antes de arremessá-la longe. O Gami os desafia para uma luta, 2 contra 1 ou 3 se Shira topar, mas a Furry tem uma ideia e lança mais um de seus desafios maquiavélicos. Ela aproveita a tensão entre eles e cria uma competição para valer entre os times verde e vermelho, onde a missão é roubar a interface do líder adversário e conectar aos próprios dispositivos. Quem conseguir, vence o jogo. A Furry adiciona que pontos serão dados por cada inimigo abatido, e ela apimenta o jogo deixando o líder do time sem poder e vulnerável, usando algemas para selar suas habilidades especiais. Um dos capangas principais do time vermelho, Kuro, diz que não está interessado num jogo tão chato, afinal o velho She-Ra seria moleza. Eu achava a Furry sem coração, até esse cara sugeriu uma reviravolta maligna. O time vencedor pode matar todos os membros do time perdedor. Que fofo. Como esperado, a Furry permite essa nova reviravolta, mas Shira se manifesta dizendo que tem mães e crianças inocentes no time, e seria injusto matá-los a sangue frio.
mas ela diz que ele deve calar a boca e aceitar as novas condições, senão serão forçados a lutar contra o time vermelho, ainda cuidando dos ferimentos recentes. Após explicar os termos, Furry lhes dá 7 dias para se prepararem para a missão. Enquanto o time verde volta ao acampamento, muitos estão feridos e precisam de atendimento. Shira retorna com ferimentos próprios, mas Blonde fica feliz em vê-lo vivo, graças a Akira e Yuri. O velho chama Akira para uma reunião particular e pede que ele revele suas verdadeiras habilidades, pois após vê-lo lutar com o monstro, ele percebeu que havia algo especial que o fez escapar do soco mortal. Bem, agora que foi pego no flagra, Akira confessa que a mão-canhão não é sua habilidade real, mas não pode revelar a verdadeira por motivos pessoais. Ele, porém, garante a Shira que vai esmagar o time vermelho com sua habilidade especial. Mais tarde, Hulk, do primeiro time de Akira, resgata uma membro do time verde de um dos idiotas do time vermelho. Ao levá-la de volta ao acampamento, os membros do time verde o cercam, prontos para dar uma surra nele, mas depois que a garota explica que ele a salvou, Blonde pede que ele se apresente. Yuri e Akira se identificam imediatamente com ele e convencem os outros de que, apesar do tamanho corpulento, ele é um cara legal. Shira diz para ele se sentir em casa, embora isso só dure uma semana, porque o time vermelho vai dar uma surra neles na próxima competição. No entanto, essa missão também dá ao time verde a chance de selar a habilidade de Ugami, porque ele é um cara impossível de derrotar, e ninguém conseguiu fazer isso na história dos jogos deles. Após o discurso de Shira para o time, a nerd que ele resgatou do time vermelho se aproxima e se apresenta como Ringo. Aparentemente, ela o conhece de um jogo que eles jogavam quando ainda tinham suas vidas normais. Ringo agradece por salvá-la, mas tem mais a discutir com ele, então ela começa a tremer como um cachorrinho. Finalmente, ganhando coragem, ela pergunta a Akira qual é o seu verdadeiro poder. Fazer essa pergunta também representa um risco para ela, porque sua sobrevivência depende de que os outros não saibam sua verdadeira habilidade, que é copiar 1/10 dos poderes alheios. Ringo revela que sabe a habilidade do Hulk, então ele a puxa rapidamente para o quarto para evitar que ela fale mais do que devia. De forma intimidadora, Akira pergunta o que ela realmente quer com as habilidades dele, então ela propõe que trabalhem juntos, já que as habilidades especiais deles dependem de ter outros por perto. Akira inicialmente não confia nessa nerd, mas percebe como essa relação pode ser benéfica para ele, depois de descobrir que ela conhece as habilidades dos membros do Time Vermelho, pois era uma das prisioneiras deles. Após a conversa, a nerd sai e Yuri depois tem dificuldade para dormir, tentando descobrir o que os dois estavam aprontando trancados num quarto. Enquanto isso, no acampamento vermelho, Kuro mobiliza um monte de esquisitos para representar o time vermelho na próxima missão. Entre eles estão uma esquisita de cabelo azul chamada Renka, um vovô skatista chamado Kamui, e um samurai meio careca hindu, que é tão assustador que até a linha do cabelo dele fugiu. Enquanto ele ainda fala com eles, o idiota de antes, que atacou um membro do time verde, corre para entregar uma mensagem a Kuro. Acontece que há um dedo duro no time verde que notou algo estranho na luta de Akira com o monstro, então o espião diz que Kuro deve ficar de olho em Akira. Depois, Kuro encontra Sugami e diz que os planos de batalha mudaram, porque ele confirmou que a mão-canhão de Akira é só uma isca da sua habilidade real. Mais tarde, Akira leva Yuri a um local tranquilo, onde discutem novas estratégias contra os rivais, antes de irem negociar com o Kashima Azul. Depois de quase ter seu segredo revelado durante a tática de teletransporte que usaram para derrotar o monstro, Akira decide não ser tolo de novo, e planeja usar meios menos óbvios na próxima missão. Ele tenta usar uma habilidade de quintuplicar da Yuri, mas o corpo dele simplesmente não aguenta. Ele se sente como uma criança pilotando um carro de Fórmula 1, o que sugere que Yuri deve ter instintos de animal selvagem para seu corpinho ser capaz de usar esses poderes. Yuri lhe dá umas lições de como controlar o corpo e depois ele se esconde atrás de uma árvore e tem outra ideia. Akira diz a Yuri para imaginá-lo se transformando em qualquer pessoa que ela conheça. Quando Yuri termina, Akira surge como uma réplica idêntica de Ringo. Ao saber que Yuri o viu conversando com Ringo, ele explica o motivo do encontro, mas não revela a verdadeira habilidade dela, pois prometeu não contar a ninguém, nem mesmo a Yuri. No entanto, Akira só confia em Yuri, então ele pede para ela ficar de olho na Ringo e dar um feedback. Mais tarde, eles se encontram com alguns membros do time azul, incluindo um cara baixinho chamado Omoto, e outros esquisitos com cara de assustadores.
Akira diz a eles que deseja recrutar alguns membros do time deles para se juntarem ao time verde na próxima missão, mas eles rejeitam categoricamente a proposta, dizendo que não estão interessados em participar de nenhuma guerrinha boba. No entanto, Akira oferece pagar 200 pontos a cada participante como incentivo e 500 pontos a quem conseguir roubar a interface do líder do time vermelho. Na verdade, o time azul tá meio sem grana, então a oferta tentadora de Akira aguça o apetite deles, porque a quantidade de pontos que ele oferece só pode ser obtida se participarem de muitas missões perigosas. No entanto, Omoto é um espertinho, então ele diz a Akira que a oferta só será útil se o time verde vencer. Mas, como eles parecem um bando de perdedores sem esperança, ele oferece alguns de seus membros em troca da Yuri. Firmemente, Akira recusa a oferta, dizendo que Yuri vale mais que 20 membros dela juntos. Ele contra-ataca com uma oferta. Omoto deveria participar da guerra, pois depois de ouvir sobre suas conquistas, ele pode ser o único digno de trocar de lugar com Yuri. Depois de provar que não está exatamente desesperado pela ajuda deles, Omoto concorda em transmitir a mensagem ao resto dos membros, mas se recusa a participar. Antes de irem, porém, Omoto diz que o resultado da batalha é bem previsível e não vai mudar, não importa o quanto ele tente. Quando eles saem, o delinquente se aproxima de Akira e Yuri, e fica chateado ao descobrir que não o notaram o tempo todo. Ele diz a Akira que vai se juntar ao time vermelho e lutar contra ele para se vingar da primeira briga. Mas Akira o trata como um bebê chorão e o empurra para o lado. Yuri e Akira voltam ao acampamento verde, e a equipe de apoio do time verde oferece-se para participar da batalha, para fornecer apoio médico aos lutadores. Shira insiste para Akira deixá-los participar, dizendo que não serão um fardo. Outros membros também se oferecem para lutar, incluindo o Hulk do time azul e a moça com um bebê. Falando nela, Blonde aparentemente está apaixonado e prestes a se declarar, quando seus amigos idiotas os interrompem e estragam o show dele. Que timing, hein? O dia da missão finalmente chega, e eles são levados para uma região cercada por 5 torres. Recebem instruções sobre a interface da Fury, com regras específicas para guiá-los. Os jogadores ganham 1 ponto por roubar interfaces de membros do time adversário, que estão ligadas às algemas nas mãos. Se as interfaces forem roubadas a uma distância de 3 metros, as algemas serão ativadas, e eles perderão suas habilidades. Eles ganham até 10 pontos se conseguirem colocar sua interface em qualquer uma das 5 torres, e podem trocar seus pontos por certos favores da Fury. O árbitro diz a cada time para registrar seu rei, e a batalha é declarada aberta. Shira anuncia aos membros do time que o primeiro objetivo é garantir pelo menos 3 torres, para que possam juntar pontos suficientes e selar o poder de Ugami, o Coringa e rei do time vermelho. Logo depois, o jogo começa e o time verde sai em grupos. Shira, sendo o rei do time verde, fica para trás e dá instruções do ponto de descanso, e em pouco tempo o grupo do Blonde garante a primeira torre. O time verde parece ter números a seu favor em comparação com o vermelho, mas o time vermelho tem jogadores mais perigosos. Estamos falando de qualidade sobre quantidade. O Gami é o rei e o jogador mais valioso do time vermelho, enquanto Yuri é o Coringa do time verde. A dinâmica do jogo depende de quando o Coringa será acionado. Outro grupo está prestes a garantir a segunda torre do time verde, mas o Gami surge do nada e ataca 2 dos caras, deixando a mamãe para lidar com o grandalhão. Para ganhar tempo para os outros aliados, ela começa a balançar uma espada muito pesada, quase o dobro do tamanho dela, como se fosse uma pena. O Gami agarra da espada, dando a ela a chance de impor todo o peso da arma sobre ele. A habilidade especial dela é controlar o peso de uma espada, que pode ser leve como pena ou pesada como o Gami. Parece funcionar até o grandalhão quebrar a espada dela e socá-la na parede. A partir desse momento, o destino do time verde parece selado, e o campo de batalha fica vermelho. Um por um, os membros do time vermelho se revelam e massacram qualquer um do time oposto que encontram. Mas todos procuram por 2 pessoas, Akira e Yuri. Mais tarde, Akira encontra a louca, e parece que os dois estão prestes a partir para a briga. E com isso, quero dizer que parece que eles vão lutar seu pervertido. No entanto, acaba sendo uma transação simples, onde Akira pega algo dela, mas, sendo a retardada que é, a moça oferece levá-lo para a cama mais tarde. Confie no nosso cara para manter o foco no jogo, ele a dispensa, indo direto ao assunto. Imediatamente, porém, ela liga para um dos colegas para informar a localização dele. Após saber do ataque de Ugami numa das torres, alguns membros do time verde foram resgatar a mamãe.
Por outro lado, Hulk estava procurando por membros do time vermelho depois que a garota da magia do vento disse que sentia a presença de alguém. Ele acaba encontrando um barman com cara de louco, com manchas de sangue por toda a camisa, que admite descaradamente ter assassinado os outros membros do grupo dele. Irritado, Hulk o ataca e aperta o pescoço dele com uma mão, como se estivesse espremendo limões. Imediatamente, Hulk percebe que a algema em sua mão começa a encolher gradualmente e percebe que essa é a habilidade especial do barman. Em segundos, Hulk vê um fio vermelho amarrado em seu pulso e com um comando do esquisitão, sua mão é decepada e cai. O desgraçado traiçoeiro começa a se gabar de como o ataque de Ugami foi uma armadilha para atrair os outros membros do time verde, significando que a partida basicamente acabou. No entanto, Hulk mandou o maluco calar a boca, porque a luta só tinha começado. Parece que Hulk está certo, porque bem quando Ugami está prestes a acabar com a mamãe, Yuri aparece na hora certa e a salva, furiosa por ele tentar matar Asuka, mesmo ela sendo mãe. Ela se move furiosamente para chutar Kugami, mas ele bloqueia todos os ataques. Seguindo o conselho de Akira, ela acerta um golpe no rosto dele, usando sua agilidade como vantagem, porque só a força pode não funcionar contra Kugami. Ela complementa o ataque com outro golpe que o joga no chão, embora ele se levante imediatamente, surpreso com suas táticas habilidosas. Ele então se comunica com Kuro, que diz que é hora de mudar as coisas e surpreender os membros do time verde. Enquanto isso, Ringo e Sherra conseguem descobrir um espião entre os membros do time verde, então o amarram a uma árvore. O idiota diz a Ringo que eles deveriam desistir porque o time vermelho vai dar um jeito neles. No entanto, Ringo diz que acredita que o time verde tem chance de vencer, porque ela sabe que Akira é um excelente jogador. O bate-papo deles deixa o dedo duro um pouco mais à vontade com Ringo, então ele concorda em revelar algumas coisas a ela, mas primeiro ele está com sede. Quando ela volta com um copo d'água, descobre que ele foi esfaqueado. De repente, Shira recebe informações de que os membros do time vermelho estão indo na direção deles. Com isso, eles descobrem que há outro espião entre eles, que sem que saibam, é a senhora gordinha da equipe médica. Akira, por outro lado, foi forçado a replanejar depois que Yuri saiu correndo para resgatar Asuka. Antes de ela ir, ele tentou convencê-la a ficar, pois precisava dela para derrotar Kuro, o cérebro por trás dos movimentos do time vermelho. Mas, sabe como é adolescente, deixou as emoções atrapalharem, ficou chateada e disse que ele só queria usá-la. Com isso, ela saiu correndo e o deixou na mão. No entanto, Akira, sendo quem é, já tinha um plano de contingência para isso, mas a caminho de executá-lo, ele é interceptado pelo delinquente. Pra ser sincero, essa não é a hora para um duelo com o bastardo irritante, mas ele começa a atacar a Akira com múltiplas facas, que se defende com a mão canhão. Bem quando Akira já sofreu múltiplas lesões, nosso samurai assustador com a linha do cabelo em fuga desce da árvore, mas, surpreendentemente, o delinquente diz a Akira para sair da frente, e ele milagrosamente não é decepado. O samurai tenta lutar contra Akira, mas o delinquente manda ele cair fora, porque ninguém se mete no duelo deles. Ele pede uma trégua e diz a Akira para sair da frente enquanto ele lida com o samurai. Então, a questão é, depois do encontro de Akira com a Pensamento, ela ligou para o samurai para informar a localização de Akira. Inicialmente, o parceiro de luta dele seria Yuri, mas como agora ele tem que ativar o plano B, usará o delinquente como parceiro. Vamos dar o braço a torcer, esse cara é fora de série, e é uma pena que um personagem de anime tenha um futuro mais brilhante que o seu. Voltando à luta, o samurai careca fica louco com as facas e quase decepa as cabeças deles, mas eles desviam das lâminas e procuram cobertura. Akira revela ao delinquente que o samurai louco possui a mesma habilidade que ele, então eles bolam um plano e partem para atacá-lo. O delinquente luta com o samurai por um tempo, então depois de um tempo, Akira dispara seu canhão em direção ao homem, mas o samurai corta o disparo, mandando-o de volta para Akira e jogando-o no chão com múltiplas lesões. Esse samurai careca acredita ter vencido a luta, mas perde um detalhe importante. O disparo de Akira liberou algumas lascas. Usando a habilidade do delinquente de transformar qualquer coisa em faca, ele as manda voando em direção ao samurai com um chute, matando-o na hora. Em algum lugar do acampamento, a Barbie louca Renka usou um monte de mini-helicópteros para eliminar alguns membros do time verde. Como último recurso, nossa freira nem tão santa, prestes a encontrar o criador, tira sua boneca de voodoo e a joga em Renka, fazendo o pescoço dela torcer enquanto cai no chão. No entanto, essa maluca esquisita se levanta e reposiciona o pescoço, movendo-se para cortar a freira com sua espada e acabar com ela. Mas nossa freira aparentemente tem anjos da guarda, então ela é salva pela aparição repentina da Pensamento psicopata.
A Pensamento comenta sobre a invencibilidade de Renka, e isso vira a atenção dela para a Pensamento. A gente sabe que ela nunca gostou da Pensamento, provavelmente porque a Pensamento é mais gata que ela. Renka ameaça matar a Pensamento e culpar o time verde, mas a Pensamento rapidamente transforma a mão em faca, e quando Renka ataca, mini facas também surgem das pernas dela. Renka direciona seus mini-helicópteros para a Pensamento, mas ela escapa rapidamente dos ataques. No entanto, ela acaba sofrendo algumas lesões e começa a sangrar, mas surpreendentemente transforma gotas de seu sangue em lâminas, que ela joga em Renka e nos helicópteros. Surpreendentemente, essa garota continua falando, mesmo depois de ser esfaqueada, mas a Pensamento a amarra imediatamente a uma árvore. Então ela corre e descobre um garotinho na frente de um carrinho. Ela esfaqueia o carrinho e Renka cai na hora, porque ela era, na verdade, apenas uma marionete, como os helicópteros e tanques, mas estava sendo controlada pelo covarde no carrinho. O garotinho, por outro lado, tem a habilidade de transformar brinquedos em objetos reais e está sendo usado como escravo. Mas a Pensamento não dá a mínima para a história lamentável dele, então ela o mata com sua lâmina. Acontece que essa vadia espertalhona fez um acordo com Akira para usá-la como espiã do time verde, garantindo assim sua imunidade da pena de morte se o time vermelho perder. Enquanto isso, Hulk e o Barman Sinistro ainda estão na briga, e esse esquisitão de cabelo roxo parece ter dominado suas coisas de corda, cortando as mãos e os pés do Hulk. Ele zomba do Hulk por ser grande à toa e não ter nenhuma habilidade útil própria, enquanto o Hulk não consegue imaginar quantas pessoas esse maluco deve ter matado para dominar uma habilidade que não era originalmente dele. O Barman diz que está só aproveitando a chance de melhorar de vida, porque ele era um Zé Ninguém, um fudido, e agora encontrou o paraíso. Mas a gente sabe que esse canalha vai acabar no inferno no fim das contas. Ele rapidamente laça o pescoço do Hulk com a corda e tenta cortá-lo, mas a Garota do Vento corre e o empurra no chão. Isso irrita o Barman, que pega uma faca e joga nela, mas o Hulk entra na frente e é esfaqueado. Imediatamente a mente dele volta no tempo e ele se lembra de brincar com o irmão mais velho, que ele considerava invencível. Infelizmente, eles sofreram um acidente, e o irmão mais novo faleceu, mas seu espírito prometeu sempre estar com o Hulk. O espírito do irmão mais velho do Hulk aparece e diz que entende que ele não usou a habilidade de doação da organização porque não queria decepcionar o irmão, mas agora tinha um motivo, pois tinha alguém para proteger. De repente, o corpo do Hulk irradia um brilho intenso e uma armadura pesada aparece nele. Isso choca o Barman Bocudo e a Garota do Vento, que nunca souberam que ele possuía uma habilidade tão poderosa. O Hulk quebra as cordas do Barman sem esforço, e usando seus 2 segundos de invencibilidade, ele o levanta pelo pescoço como um ursinho de pelúcia e o aperta até a morte. Enquanto isso, nosso querido loiro tem enfrentado o robô skatista, e ele já sofreu o bastante nas mãos dele, a ponto de parecer um zumbi, coitado. Mesmo assim, o loiro continua lutando, lembrando que em sua vida passada ele era um inútil e egoísta perdedor que só pensava em si mesmo, mas depois de entrar para o time verde, encontrou um novo propósito e direção na vida. Sabendo que talvez não consiga, ele começa a gritar o nome do Akira como uma galinha, e parece que os céus atenderam sua prece, pois Akira aparece de repente, mandando ele calar a boca e ser homem, caramba. Akira diz que, embora Yuri tenha ido resgatar Asuka, ela ainda tem que lutar contra o Gami. Então ele terá que ser quem vai resgatar Asuka. Além disso, Akira diz que vai sair do time verde depois deste jogo, pois irá para o próximo programa, então o futuro do time verde depende muito do loiro. O loiro corre para salvar Asuka, deixando Akira para enfrentar o vovô. Ele pega uma pedra e joga nele, mas o vovô vaporiza a pedra, fazendo Akira perceber que a habilidade dele é de natureza química. Ao se aproximar de Akira, ele revela que Kuro sabe sobre sua verdadeira habilidade. Ele possui múltiplas habilidades. Enquanto o velho avança, Akira saca a espada de samurai, fazendo o velho acreditar que a habilidade de Akira permite copiar as dos outros. Antes que o vovô possa fazer algo, a espada corta o peito dele e ele cai no chão. Akira rapidamente bloqueia a interface do vovô em seu dispositivo e sai correndo. De volta ao acampamento verde, a velha médica se aproxima sorrateiramente de Shira com um tiro de canhão. Mas parece que ele já antecipou o ataque, então ele apenas o absorve, revelando que sabia que ela era uma traidora, mas não queria acreditar. E a lição moral aqui é que não se deve dar uma segunda chance a dedo duros, né? Shira tenta convencê-la a largar o canhão, mas ela revela chocantemente que Kuro e o Gami são seus filhos. Antes que alguém possa impedi-la, ela pega o bebê e ameaça atirar nele se Shira não jogar a interface dele e selar sua habilidade.
Após uma contagem regressiva, Shira joga sua interface e sua habilidade é selada. A velha bruxa então aponta o canhão para ele e o atinge com um tiro. Ela diz a Kuro que matou Shira, afirmando que tudo acabou agora, mas Ringo a confronta, dizendo que não a deixará fugir com a criança e desperdiçar os sacrifícios que seus colegas de equipe fizeram. A velha bruxa atinge Ringo, que se esconde e fica inquieta, mas ela se lembra das palavras de encorajamento de Akira e se levanta para enfrentar a velha. Ringo copia a habilidade da velha bruxa, revelando um canhão muito menor. Mas como é um décimo do canhão da mulher, ele dispara em uma velocidade maior, então ela diz à velha bruxa para largar o bebê em um lugar seguro enquanto elas vão com tudo uma contra a outra. Infelizmente, Ringo é péssima em usar o canhão e continua errando os tiros, causando fumaça desnecessária que a mulher usa a seu favor, se esgueirando por trás de Ringo e explodindo seus óculos de nerd. A pobre garota perde a confiança e começa a tremer em vez de atirar na velha estúpida. Então a velha bruxa malvada usa sua mão canhão e atinge brutalmente o rosto de Ringo várias vezes até ela ficar fraca demais para se mover. A velha diz que veio de um passado terrível e não pôde sustentar seus filhos. Agora que tem a oportunidade de protegê-los e dar um novo começo, ela não hesitaria em fazer isso e estenderá sua agenda ao bebê enquanto o cria. No entanto, Ringo percebe a farsa dela e desvia sua atenção com uma pilha de pedras que ela explodiu, enganando-a para acreditar que o bebê estava debaixo dos escombros. Ela então mostra a velha bruxa que está com o bebê, dizendo para a velha jogar a interface dela fora se não quiser levar um tiro na cara. A velha bruxa obedece, mas assim que Ringo vira as costas, a mulher levanta um pedaço de pedra e tenta jogá-lo em Ringo. No entanto, a garota não se surpreende que a mulher faria algo tão louco, então ela rapidamente explode uma pilha de pedras que caem na cabeça da velha bruxa, quase a enterrando. Enquanto isso, Kuro acredita que o time vermelho venceu porque a velha bruxa matou Shira, mas a peluda diz que eles ainda não venceram, pois o rei do time verde ainda está vivo. Ao mesmo tempo, Akira aparece diante de Kuro, revelando-se como o rei do time verde. Surpreendentemente, um monte de gente surge do nada, cercando Akira. Por outro lado, Hulk e Loiro se juntam a Yuri para derrubar o Gami, mas ele zomba deles, dizendo que subestimaram muito as habilidades dele e de Kuro. Imediatamente, os olhos dele começam a brilhar e a gente sabe que o bicho vai pegar. Ao enfrentar Kuro, Akira confirma o que Ringo lhe disse. A habilidade de Kuro permite que ele escravize outros, fazendo-os pensar que lhe devem um favor após interpretar o papel de salvador. Em troca de sua bondade, os escravos de Kuro sacrificam suas vidas para salvá-lo, o que significa que ele essencialmente controla suas habilidades até que morram. No primeiro ataque, Akira é confrontado por uma bola eletrificada. Então ele se vira para descobrir que o jogador do time adversário da segunda fase agora é um dos infelizes escravos de Kuro. Com sua habilidade de controlar as habilidades mágicas deles, ele faz a bola dela descarregar a eletricidade, então usa o poder de outro cara para transformar as bolas gigantes em pequenos fragmentos de cubos, jogando-os em Akira. Gabando-se, Kuro diz que não se importa nem um pouco com a verdadeira habilidade de Akira, porque a própria habilidade dele é a mais poderosa que existe. No entanto, Akira diz a ele que, apesar de tudo isso, Kuro estaria morrendo de vontade de saber qual é o seu verdadeiro poder, assim como ele estava obcecado em saber qual era o poder de Shira outro dia, porque estar incerto sobre as verdadeiras habilidades do seu oponente será uma fraqueza. Mesmo quando Akira revela que tinha um espião no acampamento deles, Kuro parece não se incomodar com essa descoberta e afirma que eventualmente derrotará Akira. Finalmente, Akira diz que a arrogância de Kuro será o seu próprio fim. Depois de todo o tempo perdido nessa conversa, Kuro choca Akira ao dizer que sabia que ele o estava enganando para perder tempo. No entanto, ele estava apenas graciosamente o satisfazendo, e pausou seus ataques para dar a Akira o tempo que ele precisava. E se isso fez Akira se sentir grato em algum momento, só o sujeita a se tornar um dos escravos de Kuro, pois agora ele está em dívida com Kuro. Depois de dizer isso, uma corrente aparece de repente no pescoço de Akira, semelhante à dos outros escravos de Kuro. Kuro então acorrenta a perna direita de Akira, fazendo-o perder temporariamente a função. Ele então envia seus escravos para atacar Akira, acreditando que ele não terá escolha a não ser usar sua verdadeira habilidade para se defender. Com uma velocidade como a do Flash, Akira se teletransporta para uma saída na floresta. No entanto, ele é surpreendentemente pego por dois homens. Kuro se gaba, dizendo que sabia que Akira tinha a habilidade de canhão além da magia de teletransporte, e foi por isso que ele tinha dois guardas esperando na saída. Assim, ele só precisou colocar Akira numa situação em que não pudesse deixar de mostrar suas verdadeiras habilidades e impedi-lo de entrar em contato direto com ele.
Satisfeito por ter visto os verdadeiros poderes de Akira, Kuro o esfaqueia no peito com uma faca e se gaba de seu plano mestre perfeito, agora que havia conquistado Akira. Mas é aqui que o jogo vira completamente para Kuro. Akira diz que está exatamente onde queria estar, que é em contato direto com Kuro. Ele manipulou Kuro para acreditar que seu plano mestre funcionou, plantando coisas na mente dele desde o início. Ele não estava apenas ganhando tempo com seu discurso chato pra caramba antes, ele estava plantando ideias diretamente na cabeça de Kuro, permitindo que ele usasse a imaginação do inimigo para desenvolver uma habilidade. Como Kuro acredita que Akira possui múltiplas habilidades, seria fácil enganá-lo mencionando o nome de Shira e seu poder na batalha, forçando Kuro a assumir que Akira também possui os poderes de Shira. Com isso, Akira imediatamente usa a magia de negociação de Shira para atingir Kuro e jogá-lo contra uma árvore. Imediatamente as correntes caíram dos escravos de Kuro, e todos celebraram sua liberdade. Akira revela pacotes de carne crua que usou como amortecedor, pensando que a batalha acabou. Kuro fica chocado por ter sido superado, então Akira explica as estratégias que usou para conseguir isso. Ele usou sua magia de transformação para se disfarçar como um dos membros da equipe de Kuro, que acabou sendo aquele cara que trouxe informações do espião dele no time verde. Isso criou espaço para muitas suposições na cabeça de Kuro, mas era tudo parte do plano de Akira para bagunçar a mente dele. Vendo que havia sido enganado por um mestre, Kuro concede a derrota, pois inicialmente subestimou Akira. Ele então entrega sua interface a ele, dizendo que, embora tenha vencido essa rodada, a batalha contra Ugami será sangrenta, porque ele tem uma personalidade alternativa demoníaca. Ugami já é um demônio, então nem sei quão maligna será sua pessoa alternativa. Enfim, Kuro diz a Akira para considerar seus amigos como mortos, então Akira bloqueia sua interface e corre para encontrá-los. A mente de Kuro volta no tempo para sua infância. Seu primeiro encontro com Ugami foi em um orfanato, e eles compartilhavam sonhos de construir um reino próprio, pois não tinham direitos ou liberdade naquele orfanato. O diretor da escola era um canalha que nunca se importou de verdade com eles, porque ele estava atrás de ganhos financeiros, só pensando no próprio bolso. O homem cruel os enfileirava e zombava de suas circunstâncias infelizes, e enquanto o resto das crianças olhavam para baixo tristemente, Ugami o encarava diretamente com olhos cheios de raiva, rendendo-lhe algumas chicotadas do homem, enquanto Kuro só conseguia soluçar em silêncio. O diretor insultava Ugami e os outros, dizendo que não eram nada além de insetos. Voltamos a Ugami contra Hulk, Yuri e o delinquente. Até agora não há um vencedor claro e parece que o trio tem uma vantagem, mas de repente ele se levanta e seus olhos ficam brancos, escorrendo lágrimas brancas. Com um soco, Ugami torce o braço do delinquente, jogando sua espada para longe. Então ele dá outro soco que arremessa o corpo do delinquente contra uma parede, quebrando-a e criando uma abertura significativa em sua estrutura. Ugami se expressa com raiva, dizendo que está farto dos comentários das pessoas sobre ele. Sempre que sente uma mistura de raiva, dor e tristeza, ele se transforma na pessoa que é agora, que outros descrevem como não sendo humana. Ele nunca encontra as respostas para as perguntas que faz, que é quem ele realmente é nesse estado, e infelizmente ele elimina pessoas que não lhe dão as respostas. Enquanto memórias de seu passado passam diante de Ugami, ele fica enfurecido e aumenta de tamanho, avançando contra Yuri com um chute que a derruba no chão. Hulk imediatamente ativa sua invencibilidade, o que o permite levar alguns socos de Ugami, mas no momento em que seus 2 segundos se esgotam, Ugami o joga voando contra a parede. Ugami fica com suas memórias mais uma vez e ele se lembra de ter levado várias surras ao lado de Kuro, enquanto o diretor zombava da ambição deles de construir um reino para si mesmos um dia. Em um dia fatídico, o diretor os intimidava como de costume. Então Kuro ficou cheio de raiva com as veias saltando, pegou o cinzeiro do diretor e bateu pra caramba nele. Ugami estava imparável, pois perdeu todos os seus sentidos naquele dia, não sentindo dor ou qualquer forma de emoção. Foi isso que fez as pessoas começarem a dizer que ele não era humano. Com lágrimas nos olhos, Ugami termina de narrar sua história e Yuri o responde, dizendo que, quando olha para as cicatrizes dele, ela se lembra de si mesma e de sua irmã mais nova, que também enfrentaram suas dificuldades. Ela espera que nenhum deles se torne algo como Ugami, e para responder à pergunta dele, ela diz que não importa quão terrível a vida de alguém se torne, não se deixa de ser humano. Sabendo que nada na vida é tão aleatório quanto a forçaram a acreditar, Yuri está determinada a acabar com essa luta, aqui e agora. Ambos os lutadores pulam no ar, mirando os punhos um no outro. Sacrificando seu braço esquerdo quebrado, Yuri dá um soco poderoso no braço esquerdo de Ugami, quebrando o osso dele, nivelando assim o campo de jogo e fazendo-o ficar incapacitado naquele braço.
No entanto, assim que ela tenta atacá-lo novamente, o Gami usa o mesmo braço esquerdo para bloquear o ataque dela e a lembra que, quando está no estado de monstro, ele não sente dor ou qualquer outra coisa. Ele prova isso enviando múltiplos socos em direção a ela com ambos os braços, não mostrando dificuldade em balançar o braço ferido. Enquanto ele joga esses socos nela, Yuri usa o braço direito para interceptá-los, fazendo o Gami se perguntar quão forte essa pessoa menor realmente é, apesar do fato de ela estar espancada da cabeça aos pés. A próxima coisa que vemos é alguma forma de telepatia acontecendo entre as crianças interiores feridas e esses dois. O eu mais jovem de Ugami pergunta à jovem Yuri se ela sente alguma dor, e ela responde dizendo que sente, então retorna uma pergunta a ele, perguntando se ele realmente não sente dor, ou se está apenas encontrando uma desculpa enquanto foge da dor. Yuri dá outro soco no braço esquerdo dele, e pela primeira vez, o Gami estremece e admite que o braço dele dói pra caramba. Yuri diz que não pode ajudá-lo agora porque é tarde demais, mas ela com certeza quer acabar com o sofrimento dele. Com um salto alto no ar, Yuri dá um soco massivo no peito dele. Surpreendentemente, no momento em que ela dá o soco, Yuri se sente impotente e de repente perdeu sua habilidade, e o soco não tem efeito. Isso dá uma abertura ao Ugami, e ele a soca contra a parede oposta, deixando-a inconsciente. Infelizmente, a peluda anuncia que o time vermelho usou 50 pontos para selar as habilidades de Yuri, deixando-a sem poder. Descobre-se que foi Kuro quem bloqueou as habilidades dela. Esse bastardo ardiloso na verdade não perdeu suas habilidades, mas deliberadamente libertou os escravos de seu domínio, para fazer parecer que Akira o havia feito perder suas habilidades com sucesso. Kuro escondeu sua interface real na jaqueta e distraiu Akira dizendo que seus amigos estavam em apuros, e no momento em que ele saiu, Kuro sinalizou para seus outros membros da equipe bloquearem suas interfaces nas torres, disparando assim seus pontos e garantindo o suficiente para bloquear os poderes de Yuri. Com essa excelente execução, Kuro superou Akira desta vez, e pelo menos antes de dar seu último suspiro, ele provou ser um verdadeiro grão-mestre do planejamento estratégico. Enquanto Yuri jaz inconsciente, o Gami se move para finalizá-la com um golpe final, mas Akira usa alguns pontos e a peluda lhe concede uma mensagem de transmissão, onde ele chama o Gami e diz para ele não matar Yuri e os outros em troca de uma batalha 1 contra 1 com Akira, dando-lhe a chance de derrotar o rei do time verde. No entanto, Akira avisa o Gami que se ele matar seus amigos, ele retaliará matando Kuro e desaparecendo de vista, e com Akira fora de vista, não há como o Gami vencer o jogo. O Gami pega o telefone e esclarece que, como Kuro desativou os poderes de Yuri, foi um sinal silencioso para o Gami, dizendo a ele que talvez não conseguisse. Mas como o Gami ainda tinha que derrotar Akira, ele concordou com a proposta e acordou Yuri para falar com Akira, provando a ele que ela ainda estava viva. O Gami dá a Akira um aviso severo para ele chegar a tempo se não quiser que seus amigos sejam mortos. Ouvindo a transmissão de Akira, os membros do time verde ficam preocupados, imaginando o pior enquanto Akira vai enfrentar o Gami sozinho, mas quando Shiro os assegura que confia na habilidade de Akira para executar o Gami, eles cruzam os dedos por Akira, esperando o melhor da situação. Falando em Shira, como diabos aquele velho ainda está respirando mesmo depois que a velha bruxa boba o explodiu? Enfim, Akira finalmente aparece e o confronto começa. Fica claro que a principal preocupação de Kuro tem sido Akira o tempo todo, vendo que todos os outros jogadores foram derrotados, mas ele ainda está de pé. O Gami fica furioso de raiva enquanto planeja se vingar de Akira por matar Kuro. Então ele avança com o punho em direção ao rosto de Akira, mas Akira surpreendentemente desvia do golpe e chama Yuri para ativar o plano deles. Ele imediatamente levanta o punho para contra-atacar o golpe de Ugami, enquanto se lembra das lições que aprendeu enquanto praticava com Yuri. Akira usa o dobro da habilidade de Ugami para atingi-lo no peito, o que significa que ele multiplicou suas habilidades físicas 10 vezes, concentrando-o em um grande soco no peito de Ugami, que envia ambos os homens caindo no chão. Para o Gami, ele se pergunta se este é realmente o fim, e aceita que viveu uma vida podre, o suficiente para merecer a morte. Infelizmente, ele, Kuro e sua mãe adotiva nunca terão o belo reino que tanto almejavam depois de viver uma vida tão difícil e cheia de desafios. Chocantemente, ele se levanta e admite que seu corpo dói pra caramba, mas que Akira deveria entregar uma mensagem a Yuri, dizendo a ela para ajudar a si mesma e sua irmã mais nova para evitar que se tornem como ele. Com essa nota final, o Gami cai de bruços com um baque alto e morre. Do nada, alguns homens assustadores de preto aparecem e começam a aplaudir Akira. O time verde é anunciado como vencedor, e todos explodem em comemoração. Akira se aproxima de Yuri e pede desculpas por tê-la abandonado. Ela diz a ele que não importa agora, porque ele ainda veio no final.
Aparecendo atrás dele está a peluda irritante pra caramba, que lhe diz que como rei da missão, ele tem um último trabalho a fazer, e para receber a recompensa para sua equipe, ele tem que segui-la para um destino desconhecido e cumprir uma tarefa. A peluda diz que ele pode até encontrar as respostas para suas perguntas quando chegar lá. Enquanto ela fala, alguns homens carregam Yuri e os outros em macas e asseguram a Akira que não há nada com que se preocupar, pois ele verá seus amigos novamente quando terminar de cumprir seu papel como rei da missão. A guru diz a ele para encontrá-la em uma certa torre assim que terminar de se preparar. Após a conversa, Akira vai se refrescar à beira de um rio. Lá, ele percebe que tudo funcionou bem para que seu plano desse certo, que é avançar por todas as fases do jogo até chegar ao núcleo, lidando diretamente com os que estão no topo, especialmente aquela peluda chata. Nesse instante, ele é abordado por Omoto, o diferentão que comanda o time azul. Ele cobra os 200 pontos prometidos pela participação e ainda solta que observou praticamente tudo durante o jogo. Akira fica chocado, pois nunca nem viu a sombra de Omoto, mas o sujeito continua revelando que conhece as habilidades dele e da Yuri, achando-as impressionantes e intrigantes. Com essa vibe de psicopata, Akira já começa a bolar um plano, só por precaução, caso o cara queira eliminá-lo. Akira tenta ganhar tempo, tirando informações dele como fez com a Yuri, mas Omoto surpreendentemente manda ele não perder tempo, como se estivesse lendo a mente dele. Akira então pede para ele revelar seu poder, e Omoto estende a mão, questionando se ele consegue desviar do que está por vir. Em seguida, ele libera um disparo avassalador do canhão que brota da sua mão, mais rápido do que o oponente consegue sequer reagir. Akira é arremessado longe e mal consegue se levantar do chão. Omoto então se aproxima e declara que estará ativo no jogo dali em diante. Na real, ele não dá a mínima para lutar com Akira, mas tem uma missão pessoal de matar o Fury com as próprias mãos e precisaria da ajuda dele para isso. Com isso, ele se despede de Akira, até se encontrarem no quarto programa, deixando-o inconsciente. Na manhã seguinte, Akira acorda em sua cama e percebe que acabou de despertar de um pesadelo daqueles, bem sinistro. Ele segue sua rotina diária e se prepara para a escola, mas cabula aula no último minuto dando um perdido. Decidindo se imergir completamente num jogo, Akira vai a um fliperama e joga até a alma, sem parar. No corredor, ele surpreendentemente encontra sua amada, a Yuri. Akira a abraça apertado, dizendo que eles vão jogar aquele jogo até o finalzinho sem parar.